Em 2010, um programador fez a primeira transação financeira com criptomoedas. Ele trocou 10 mil bitcoins por 2 pizzas. Se a gente fosse trazer isso para reais nessa mesma época, seria possível trocar 30 reais por 2 pizzas. Pelo menos aqui onde eu moro. Mas hoje, 30 reais não dá para comprar sequer uma. Por outro lado, ao invés de usar 10 mil bitcoins, hoje, com apenas um Bitcoin, ele compraria a pizzaria inteira. E isso não tem nada a ver com valor. O Bitcoin em si não vale nada, como o nosso real também não. Tem a ver com confiança. Quanto mais as pessoas confiam numa determinada moeda, mais o preço dela aumenta. Por isso, nesse vídeo, eu vou te explicar tudo sobre a origem, como funciona e qual vai ser o provável futuro do Bitcoin. E você vai entender porque cada vez mais pessoas passam a confiar nele. Todos nós temos nossos motivos para acreditar no que acreditamos. Por que você é católico ao invés de evangélico? Ou vice-versa? Com certeza você tem seu motivo. E cada pessoa que acredita no Bitcoin também tem seu motivo em particular. E há cerca de uns 3 meses eu descobri o meu. Foi por causa de algo que aconteceu no Brasil e eu vi que ia afetar a minha vida. Não só a minha, a de todos. Esse motivo afeta a sua vida também. Por isso eu resolvi ter Bitcoin, isso me dá segurança. No finalzinho desse vídeo eu explico que motivo foi esse. Vai ser mais fácil de você entender depois que souber exatamente como funciona o Bitcoin. Mas antes, já deixa teu like aqui, isso é muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante e possa espalhar esse vídeo para mais pessoas. Conto com teu like. Obrigado. O Bitcoin foi criado no ano de 2008 por Satoshi Nakamoto, que pode ser uma pessoa ou talvez um grupo. Ninguém sabe ao certo, ele fez e sumiu. Se for um cara, esse cara é uma lenda. E eu acho que isso foi muito inteligente da parte dele. O Bitcoin é uma moeda que desafia o poder de todas as moedas do mundo. É só olhar o que aconteceu com Mark Zuckerberg depois que ele tentou criar a Libra, sua própria moeda digital. Os governos mundiais não gostaram muito dessa ideia. Ele foi obrigado a sair dando explicações a todos. E é muito fácil entender o porquê. O poder sobre o dinheiro é o principal poder de um governo e nenhum vai querer abrir mão disso. Quem iria querer abrir mão do poder de criar, de fazer mais dinheiro? Mas criar dinheiro e jogar na economia tem inúmeras consequências e todas elas recaem sobre a gente. Quando um governo decide imprimir moeda e jogar na economia, é como se ele estivesse tirando dinheiro do seu bolso. Porque o dinheiro que você tem nunca mais valerá a mesma coisa. Imagine uma pequena cidade com apenas 1.000 habitantes, com alguns negócios e preços controlados, onde a economia gira redondinha. E de repente, algum morador ganha na Mega Sena e resolve distribuir o prêmio entre a maioria dos habitantes de sua cidade, deixando apenas umas 100 pessoas de fora. O que acontece é que a economia daquela cidade nunca mais vai ser a mesma. Como todos têm mais dinheiro e a quantidade de produtos continua a mesma, todos os preços vão subir. É assim que o dinheiro perde valor, porque você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de bens. Aquelas 100 pessoas que ficaram de fora ficarão mais pobres, porque o dinheiro delas já não vai ser mais capaz de comprar o que comprava antes. Essa situação está acontecendo na Venezuela atualmente. O governo imprimiu tanto, mas tanto papel moeda que o país entrou em hiperinflação e os bolívares perderam totalmente o seu valor. Essa é a quantidade de dinheiro que é preciso para comprar um frango lá hoje. Mas se imprimir moeda causa tantos problemas e tantos transtornos para a população, por que os governos fazem isso? A resposta é: porque é a saída mais fácil. Quando um governo não consegue equilibrar as contas públicas e começa a gastar mais do que ele tem 3 saídas. Ou passar a cortar gastos, cortando os próprios privilégios da classe política, ou aumentar os impostos para arrecadar mais dinheiro, ou imprimir papel moeda e resolver o problema. E é simples de entender o porquê a última escolha sempre é a favorita. Porque ninguém quer cortar os próprios privilégios. E aumentar imposto não é mais possível. O brasileiro não aceita pagar mais imposto do que já paga. A carga tributária no Brasil já é muito alta. E mais, isso acarreta em impopularidade. O político que volta por esse meio de aumentar mais imposto dificilmente vai conseguir se reeleger. Sobra imprimir mais dinheiro, o que no curto prazo todo mundo fica feliz, porque todos vão ter mais dinheiro na mão. E isso resolve o problema econômico e aumenta a popularidade do governo,
pelo menos no curto prazo, porque depois a conta chega. E esse foi exatamente o motivo pelo qual Satoshi Nakamoto resolveu criar o Bitcoin. Depois da crise de 2008, com o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos, muitos bancos ficaram à beira da falência e alguns até quebraram. E o governo escolheu o caminho mais fácil para resolver essa situação. Interviu, imprimindo mais moeda para socorrer esses bancos. Foi muito, mas foi muito dinheiro jogado na economia em 2008 por conta dessa crise. No entanto, essa crise foi exclusivamente culpa deles, tanto dos bancos quanto do governo, por conta da ganância. Porém, quem pagou a conta no final foi a população, porque o governo tirou parte do valor do dinheiro daquelas pessoas. Para quem não sabe o desenrolar dessa história e o que causou essa crise tão grande, esse filme aqui relata muito bem o que aconteceu em 2008. Recomendo. Então, revoltado com o poder que o governo tem sobre o dinheiro do povo, Satoshi Nakamoto resolveu criar o Bitcoin. Ela é uma moeda digital deflacionária, significa que ela aumenta de valor ao longo do tempo, ao invés de perder. Diferente das moedas fiduciárias, real, dólar, euro, que a quantidade só aumenta e, por consequência, seu valor diminui. Quanto mais o tempo passa, mais moeda é impressa. Esse é o jeito que o governo tem de resolver as cagadas que eles fazem. Algo deu errado, imprime mais dinheiro e resolve. Então, diferente dessas moedas, o Bitcoin diminui sua produção a cada 4 anos. Ele é um recurso limitado, são apenas 21 milhões de Bitcoins que vão ser produzidos, não pode passar disso. Então, quanto mais o tempo passa, mais pessoas conhecem e querem adquirir o Bitcoin. No entanto, menos bitcoins vão sendo criados. Então a oferta sempre se mantém menor que a demanda, o que leva o preço do Bitcoin lá para cima. Mas ser uma moeda digital deflacionária não é a única qualidade do Bitcoin. Ela também é uma moeda digital inconfiscável. Então significa que aconteça o que acontecer, o Estado não tem como colocar a mão no seu dinheiro. E Daniel Fraga é uma representação desse poder do Bitcoin. Ele foi uma das primeiras pessoas a possuir o Bitcoin no Brasil. Ele incentivava seus seguidores a comprar Bitcoin na época em que o Bitcoin custava 13 dólares. Isso era por volta de 2011. Ele foi um cara que desafiou o Estado. O que foi que aconteceu? Ele fez um vídeo falando mal de um político. No entanto, era época de eleição e a justiça ordenou que ele tirasse o vídeo do ar. Porém, ele se recusou. Então o Estado impôs uma multa enorme sobre ele, que aumentava para cada dia que ele deixava o vídeo no ar. E ele simplesmente zombou do Estado. Zombou do juiz que mandou essa ordem judicial para ele. E quando bloquearam a conta dele, viram que tinha somente R$5 lá. E ele disse: eu deixei esse dinheiro aí para vocês tomar um cafezinho, foi de brinde. E disse publicamente: duvido vocês virem tirar meus bitcoins. Vem pegar? Duvido vocês retirar meus bitcoins de mim. Você pode achar que isso é uma realidade distante de acontecer com você. No entanto, se for parar para pensar, isso já aconteceu. E não para uma pessoa, para toda a população brasileira, quando o governo Collor, numa canetada, simplesmente decidiu que as pessoas não podiam ter mais acesso ao seu dinheiro e bloqueou todas as contas dos brasileiros. Não, mas não. Isso nunca mais vai voltar a acontecer. A Argentina está fazendo algo parecido hoje. Devido à alta inflação no país, as pessoas perderam a confiança na moeda e começaram a correr para comprar dólares. O que a Argentina fez? Quer comprar dólar? Tem imposto de 65% agora em cima do dólar. Mas o que acontece? As pessoas continuaram querendo comprar e ela foi lá e reduziu o limite de apenas $200 por pessoa. Então significa que por mais que você queira, por mais que o dinheiro seja seu, você não tem controle do que fazer com ele. E o resultado disso é que a demanda por Bitcoin lá vem aumentando. As pessoas confiam mais no Bitcoin do que no peso argentino. Lá já tem caixa eletrônico de Bitcoin, as pessoas já pagam transporte público com Bitcoin e usam para pagamentos P2P, de pessoa para pessoa. Aí você me pergunta, é seguro usar Bitcoin? E eu te respondo, é tão seguro de um jeito que é até difícil explicar como funciona o sistema do Bitcoin, que é o sistema chamado de blockchain. Toda transação que é feita com Bitcoin é arquivada na blockchain, um sistema de blocos que um depende do outro. Significa que, por mais que alguém tente fraudar ou invalidar alguma transação, isso não vai ser possível. Vamos supor que alguém tente fraudar um bloco, empurrando milhões de bitcoins ali para ele numa determinada transação. O que acontece é que o sistema vai notar fraude, porque no bloco anterior e no seguinte tem que constar também esses milhões de bitcoins. Eles não podem surgir do nada. Então, para mudar um bloco, tem que mudar
todos os blocos, e isso é praticamente impossível. E esses blocos são abertos para qualquer pessoa olhar, verificar e validar. Então essa fraude rapidamente seria notada. Eu estava pensando aqui no modo de explicar como funciona esse sistema de blocos interligados da blockchain, e eu acho que eu encontrei. Veja, preste atenção nisso. É basicamente assim que funciona o sistema de blocos da blockchain. Veja só, aqui é basicamente um monte de nó. Não tem como eu desfazer um nó desse do meio sem ter que passar pelos outros nó. Veja só, é praticamente impossível. Se eu quiser chegar nesse nó, eu tenho que voltar e desfazer todos eles. E depois eu tenho que refazer tudo de novo. E qual é a chance de eu conseguir fazer isso de novo do mesmo jeito? Não tem como, é impossível. E aí, essa maneira que eu arrumei para explicar a blockchain foi simples? Se você entendeu, eu acho que merece um joinha, né? Então deixa teu like aí. Mas vamos lá. Cada bloco desse, cada nó que se forma nesse sistema, ele não é por acaso. Ele precisa ser descoberto, desvendado por alguém. E esse alguém são os mineradores. Então, supondo que você quer fazer uma transação na rede de bitcoins, transferir seus bitcoins para alguém. Logo, precisa se gerar um bloco. Para esse bloco surgir, o minerador precisa descobrir uma linha de código. E essa linha de código é uma linha de código muito complexa, mas é complexo mesmo. Complexo ao extremo. Tão complexo que é preciso de supercomputadores para poder descobrir essa linha de código. Então, é um alto investimento em computação e um grande gasto de energia. Mas então, por que essas pessoas fazem isso? Porque eles são recompensados com bitcoins. Então, para cada bloco que é descoberto, é gerado uma certa quantidade de bitcoins que começa a fazer parte da rede. Então, cada minerador recebe uma certa quantidade de bitcoin para cada bloco que ele desvenda. Não é difícil entender o porquê o bitcoin é chamado de ouro digital. Como é que o ouro é achado? Através de mineradores. Essas pessoas gastam muito em equipamento e pesquisa para saber possíveis locais onde o ouro possa estar. E eles fazem isso porque sabem que seus gastos vão ser recompensados através de algo que é escasso e por consequência tem muito valor. Mas cara, tu não disse que tem um limite para a quantidade de bitcoins que vão ser gerados? Então como é que essa rede vai continuar funcionando quando essa fonte secar? Uau! Boa pergunta. O Bitcoin começou pagando lá no início 50 Bitcoins por bloco gerado. Em 4 anos, isso reduziu pela metade, que foi lá no halving de 2012. Mas o que é halving? Halving é o evento programado para ocorrer a cada 210 mil blocos gerados na rede do Bitcoin. E isso leva cerca de 4 anos. Então, em 2016 foi para 12,25 Bitcoins por bloco e agora, no halving de 2020, foi para 6,25. E com o Bitcoin valendo cerca de 200 mil reais, um minerador ganha cerca de 1,2 milhões por bloco que ele descobre. E até agora já foram gerados cerca de 18 milhões de Bitcoins. E isso continua até chegar no limite, que é de 21 milhões, programado para acontecer daqui a 120 anos, em 2140. E quando esse momento chegar, eles vão continuar exercendo sua função, pois eles vão ser pagos com as taxas dos usuários para manter esse sistema funcionando. É impressionante como Satoshi Nakamoto pensou em tudo, né? Caralho, o maluco é brabo. No entanto, o que interessa para a maioria das pessoas diz respeito ao valor do Bitcoin. E muitas acham que ele já está muito caro. Afinal, 200 mil reais faz pensar que o momento de entrar já passou, né? Mas em 14 de dezembro de 2020, ele estava a 100 mil reais. E hoje, praticamente um mês depois, o seu preço já dobrou. Mas pelo que já foi visto até aqui, você já viu que o valor de alguma coisa depende da confiança e do total de pessoas que confiam naquilo. Mas se a gente for levar em consideração 7 bilhões de pessoas que existem no planeta e que apenas uma pequena parte usam e conhece o Bitcoin hoje, fica fácil de perceber que ele ainda está muito barato e que no futuro ele pode valer muito mais. O Bitcoin tem um potencial de ser altamente revolucionário, de devolver uma autonomia e um poder para o indivíduo como poucas coisas já deram até hoje. Coisa que deveria ser um direito básico, você ter o poder sobre o seu próprio dinheiro, que é fruto do seu trabalho. Mas não é o que acontece, você não pode enviar dinheiro para onde quiser, a hora que quiser. Mesmo com o Pix, isso não é possível. Tenta enviar dinheiro para fora do país, tenta tirar uma grande quantia do seu banco de uma única vez para você ver se ele permite.
é uma grande burocracia para a gente poder mexer no que é nosso. E o Bitcoin torna tudo isso possível. Você pode mandar para onde quiser, para qualquer pessoa do mundo, sem se importar com o horário ou o valor do câmbio entre diferentes moedas. Porque ele é uma moeda global, aceita em todos os países. O Bitcoin é a prova que um sistema descentralizado funciona. Descentralizado porque não existe ninguém que mande no Bitcoin. Não existe um governo ou um poder para impor regras sobre ele. E a prova que isso dá certo é que o Bitcoin é hoje a rede mais potente do planeta, superando a Amazon, Google e Microsoft, juntas até. É mais fácil um hacker conseguir invadir o sistema do Pentágono do que a rede do Bitcoin. E você pode perguntar, como uma única pessoa fez um sistema tão seguro? E a resposta é que a segurança não veio dele, do Nakamoto, veio do sistema que ele criou. O que torna o Bitcoin tão seguro é o fato do seu sistema ser descentralizado. E isso é tão irônico de um jeito, porque não existe uma pessoa no alto cargo comandando uma equipe de segurança para defender a rede do Bitcoin, como existe na Amazon, Google, Microsoft e em todas essas redes. Então eu volto a perguntar, como ele é tão seguro? É exatamente por não existir uma figura de autoridade, alguém que mande no Bitcoin, que o torna tão seguro. Porque se ele não pertence a ninguém, logo ele pertence a todos. Os usuários que fazem parte da rede do Bitcoin são os mesmos que a protegem. E são milhões de pessoas usando, vigiando, olhando todo esse sistema e encontrando possíveis falhas. O que torna fácil de entender por que ele se tornou a rede mais potente do planeta. Enquanto existem centenas de pessoas trabalhando para manter a rede do Google seguro, existem milhões para proteger a rede do Bitcoin. São inúmeras mentes espalhadas em todo o planeta, pessoas muito inteligentes protegendo a rede do Bitcoin. E ele não é livre de falhas. Falhas já foram encontradas. O que é difícil é dessas falhas passarem despercebidas. Nakamoto criou o Bitcoin exatamente para ser das pessoas, para que cada um possa estar no controle do seu próprio dinheiro. E esse foi exatamente o motivo que me fez querer ter o Bitcoin, ter o controle sobre o meu próprio dinheiro. Há 2 meses atrás foi lançado o Pix, uma ferramenta maravilhosa que tornou mais fácil a vida de todos, permitindo a gente transacionar dinheiro a hora que quisermos, pelo menos aqui dentro do Brasil. No entanto, isso tira também toda a nossa liberdade, e eu vou explicar o porquê. Quanto mais o tempo passar, mais o Pix vai se tornar comum entre os brasileiros, tornando cada vez mais escasso o dinheiro de papel, até que ele seja extinto, como aconteceu com a China. Só que o que é que acontece? Mesmo o governo tendo controle sobre o nosso dinheiro, hoje, esse controle não é total, porque o dinheiro de papel não é rastreável. Não tem como o governo saber como ou com que a gente gasta o nosso dinheiro, e isso nos dá certa privacidade. Ele até pode bloquear sua conta em algum caso judicial, mas não pode pegar o dinheiro que você tem fora do banco, algum dinheiro em espécie, a não ser que ele saiba onde está. E com o Pix, fica fácil de saber o que vai acontecer, né? Controle total sobre o dinheiro. Existem inúmeras possibilidades que o governo pode explorar através dessa ferramenta. Caso você queira entender direitinho como funciona o Pix e quais são essas possibilidades que o governo tem de controlar seu dinheiro, eu fiz esse vídeo aqui, no qual eu explico tudo sobre isso. E caso você deseje, eu posso fazer outros vídeos sobre o Bitcoin, abordando outros assuntos. Como comprar, qual corretora comprar, como guardar, como usar para fazer transferências. Só deixar nos comentários aí qual desses assuntos você deseja que eu faça um vídeo mais detalhado. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado assim que esse vídeo sair. Tem uma pessoa que eu acompanho que ele fala muito sobre o Bitcoin, o Bruno Perini. E ele aborda uma questão que eu acho muito interessante. Supondo que você vai fazer uma viagem para o futuro, o que você levaria na sua mala? Com certeza você iria colocar dinheiro para você se virar lá. Que tipo de dinheiro você colocaria? Se você fosse viajar 50 anos para o futuro, você iria levar real para lá? Uma moeda que tem apenas 26 anos? O Brasil já trocou de moeda 10 vezes em 100 anos. Então, você levaria o real? Acho que não, né? Se fosse eu, igual a ele, o que é que eu levaria? Com certeza eu levaria um pouquinho de dólar, uma moeda que já tem mais de 200 anos. Eu levaria ouro, uma coisa que é usada como moeda de troca há milênios. E com certeza eu levaria um pouquinho de Bitcoin. Agora, real, de jeito nenhum. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas sobre o Bitcoin e que você saia daqui sabendo muito mais do que quando você chegou. E se ele realmente tiver te ajudado, se você se identificou com a minha forma de passar conteúdo, deixa teu like aqui. Isso é muito importante para que esse vídeo possa alcançar muito mais pessoas. E esse é o principal objetivo de um criador de conteúdo, impactar o maior número de pessoas possíveis. Então se você curtiu o vídeo, deixa teu like e dá essa força para que esse vídeo seja distribuído para o máximo de pessoas com as quais
quais o YouTube se dispuser a entregar. Eu me despeço por aqui. Meu nome é Fábio Rodrigues, muito obrigado e até o próximo vídeo.